Muito boa tarde a todos. Vamos falar hoje um pouco do fluxo de contratação pública, certo? Que é essa parte muito importante, porque os novos gestores, eles exatamente entram e muitas vezes sabem que tem que realizar as aquisições, os serviços, mas não sabem por onde começar um pouco. Sabe que tem que ter, mas a gente não sabe por onde. Primeiramente, a gente faz a aquisição de contratação pública por um processo licitatório, porque está previsto na Constituição, ok? E a gente traz o quê? Que o planejamento, ela é o ponto-chave, o ponto mais importante da contratação pública, porque a gente vai ver um ciclo de contratação que eu vou trazer no próximo slide, e ele demonstra o quanto estamos todos interligados, porque o início do processo ele se dá com o órgão, ele requisita alguma coisa, ele tem uma necessidade e você vai ter que encontrar a solução dentro do mercado para poder realizar a aquisição do seu objeto ou de um serviço. Então, ele deseja comprar um bem ou realizar um serviço, uma obra, e aí solicita, no caso, através de uma demanda. A autoridade, o que é que ela vai acontecer? Ela vai analisar toda esse fluxo, toda documentação, o que é que precisa, todo o valor, e aí assim deflagra a fase interna do processo licitatório. Então a gente vê de início que a contratação como um todo, ela apresenta o quê? Essencialmente um planejamento, a licitação, que é a fase externa, e a execução. Vamos lá então para o nosso fluxo de contratação. Nosso fluxo de contratação, olha aí, a gente tem ele dividido em 3 partes. O planejamento, que é a nossa fase interna, ela é que é essencial, pois temos a necessidade, como por exemplo, a compra de mobiliário, e vamos no mercado tentar encontrar a solução. Esse mobiliário, ele pode ser para um auditório, para uma creche, para uma escola. Então, vocês veem que a gente tem a necessidade que é compra de mobiliário, mas quando eu vou no mercado, eu vejo diversas soluções. E é nessa fase interna que eu tenho que exatamente verificar o que é que a entidade, o órgão, ele está precisando, ok? Então, é de suma importância. E a Lei 14.133 vem com tudo. Mais ou menos a gente vai ver daqui a pouco, entre o artigo 18 ao artigo 27, ela agora legaliza esse fluxo de como é que deve ser exatamente apresentado. Então a gente vai, acha no mercado o que é que a gente realmente precisa, porque o que é que a gente tem que também implantar? Princípio da economicidade, princípio do interesse público, e vamos ter então a solução encontrada no mercado. Com isso, eu vou descrever o meu objeto, pois eu já tenho o estudo técnico preliminar, que é a necessidade, juntamente com a solução encontrada no mercado. Como vocês viram, a gente pode ter várias soluções, mas eu tenho que encontrar a solução para o meu órgão. E daí, com essa solução, eu vou descrever o meu termo de referência, vou achar o valor, fazer, como a gente diz, um orçamento estimado, para daí lançar o meu edital. Aqui a gente verifica exatamente que, após essa fase de planejamento, essa fase interna, são 3 caminhos que eu tenho a percorrer após eu descrever o meu objeto. O que a lei manda como regra geral, que é lançar o edital de licitação, você fazer a sua própria licitação. Pode acontecer que no decorrer do caminho eu verifique que a lei ela pode me dar as soluções de fazer o quê? Uma contratação direta, que são o quê? Os casos de dispensas e inexigibilidades previstos em lei. As dispensas, elas são taxativas, estão lá bem determinadazinhas nos incisos do artigo da lei. Já a inexigibilidade não, ela é exemplificativa. Então,
é um segundo caminho dentro da contratação do que eu vou verificar. E, por fim, pode acontecer de se ter a adesão a uma ata, mas eu chamo a atenção a vocês. Todos os 3 caminhos a percorrer para que eu realize a minha aquisição ou o meu serviço, eu tenho que ter, de suma importância, o planejamento na minha fase interna. Então, eu planejo, eu verifico a necessidade e acho a solução, daí eu encontrei o que a gente diz nessa Lei 14.133, que é o estudo técnico preliminar, descrevo o meu termo de referência. Quando eu vou lançar o meu edital verificando o valor, eu vejo que tem uma ata com uma possibilidade, usando o princípio da economicidade, de eu aderir a essa ata. Mas vocês estão vendo que para aderir à ata, eu tive que fazer o meu planejamento, ok? Então, o coração da contratação pública é essa fase interna. É aquela fase onde a gente vai tentar descrever exatamente o objeto, eu vou dizer o quanto ele custa, para, no final, tomar um desses 3 caminhos. Eu estou falando aqui, minha gente, um pouco, muito sucinto, unicamente para quem está entrando agora, exatamente, ter aquela noção do que é uma contratação pública. Então, qualquer caminho que eu vá tomar, eu tenho exatamente que fazer o meu planejamento, pois a adesão à ata, que é uma das coisas que eu chamo mais aqui a atenção a vocês, ela, para existir, eu tenho que ter feito o meu planejamento, visto a minha necessidade, achado a minha solução para poder descrever o objeto. Ok? Pessoal, casos de dúvida, podem colocar no chat. A gente tem aqui um apoio para exatamente dar algumas respostas já agora online, diretamente com vocês. A gente está com apoio aqui de nossa assessoria. Então, ficou ok essa questão do entendimento, do planejamento, que ele é o coração da fase interna? É exatamente nessa fase que a gerência aonde eu estou lotada, a gente analisa. A gente analisa exatamente os editais, a gente dá um apoio orientativo a vocês anteriormente, enquanto o edital está lançado, para exatamente a gente verificar junto. A gente tem reuniões, temos cursos como Grace falou, e a gente dá esse apoio orientativo, porque vocês sabem, né? O tribunal, ele não é só um órgão fiscalizador, ele é um órgão orientador. Então, a gente dá esse apoio a vocês para, antes da abertura da sessão do edital que vocês fizeram, a gente junto verificar o melhor para o nosso cliente, que é o cidadão, certo? Então, após a gente exatamente fazer o nosso edital, ou verificar que foi uma contratação direta, ou verificar que eu posso aderir à ata, quando a gente vai para lançar o edital, qual é o outro caminho a percorrer? Vem aí, pessoal dos agentes de contratação, que são os pregoeiros. A gente vai abrir a fase externa de licitação. Então, nessa fase externa, a gente vai abrir as propostas. Com isso, a gente vai ter um vencedor ou vários vencedores, dependendo da quantidade, né, de itens dentro desse processo licitatório que vocês vão lançar. Então, abrindo a proposta, eu vou ter um vencedor, que é aquilo que a gente chama em adjudicar aquele objeto a uma empresa vencedora, e, por final de tudo, a autoridade competente, ela homologa o processo licitatório como um todo. Então, vocês estão vendo que, dentro desse fluxo de contratação que a gente traz, existe o planejamento, que é o coração. Ele é que vai dar o respaldo para que o agente de contratação ele possa exatamente realizar a licitação, abrir as propostas, entender qual é o objeto e verificar se aquilo que a empresa licitante está trazendo é exatamente o que a gente descreveu no nosso termo de referência, que veio do nosso estudo técnico preliminar, ok? Com isso, após eu homologar o processo, eu vou ter o vencedor, vai vir a fase de execução. E quando eu tenho dúvida sobre o que acontece na fase de execução,
sobre esse objeto, o que é que acontece? Eu vou exatamente na minha fase interna. Então, vocês estão vendo que este ciclo de contratação, o entendimento de como a gente deve contratar, o planejamento é o coração e a fase principal dentro da contratação, porque quando a gente chega para a fase externa de licitação, o que é que acontece? Está lá tudo arrumado e resolvido. E eu vou apenas operacionalizar o que eu planejei, com interesse público, usando os princípios da economicidade e da competitividade. Eu tenho que ampliar, né? Tenho que sempre ampliar. Não posso colocar algo que vá restringir aquele meu objeto para que não apareçam várias empresas. E aí a gente tem que sempre utilizar o princípio do interesse público. Na execução, após a gente já ter o vencedor, que eu vou para a fase de execução, qual é a dica que a gente sempre tem que ter? Anotar nessa fase contratual tudo que deu errado. Porque o que está certo, está lá certo já. Mas o que estiver dando errado nessa execução, uma entrega mal feita, o objeto que, por exemplo, caneta que não escrevia, e aí você vai e você devolve, certo? O prazo de que não foi cumprido, os processos administrativos contra aquela empresa que não cumpriu, eu tenho que anotar, pois só com esta anotação na execução, para os objetos que se repetem, é que eu vou poder melhorar o meu próximo edital. Então, por isso que a gente diz que é um círculo de contratação pública. Existem aqueles objetos que eu vou fazer uma única vez, e aí existem aqueles objetos que todo ano a gente licita, né? Então, para melhorar o meu processo licitatório, eu tenho que anotar a execução do contrato. Uma outra coisa de dica. A gente não pode deixar para abrir o processo licitatório quando o meu contrato já está acabando. Aí, se eu fizer isso, o que é que acontece? Eu não vou terminar o meu processo licitatório a tempo. Então, entre esta fase aqui, final da execução que a gente está vendo, até aqui, o meu planejamento, eu tenho que exatamente ter um time para que isso tudo aqui ocorra. E aí eu lhe digo, dependendo do objeto, isso é em torno de 120, 160, então tudo depende da quantidade de pessoas que vocês têm para operacionalizar, da questão da precificação e do próprio objeto. Então, sempre lembrando, essa fase, planejamento, ponto essencial, que vai dar respaldo até a minha execução, porque se eu tiver com dúvida do que eu queria licitar, aonde eu vou ver? Lá no meu termo de referência, lá no meu planejamento, porque o meu processo ele é interligado. O número do meu contrato e tem o número do meu processo licitatório, e que aquele processo licitatório está com toda a documentação desde o momento inicial do que foi solicitado. Uma outra dica também que a gente traz é essa necessidade de, quando você tem do seu objeto, verifique se ela não está interligada com outros pontos de licitação que você tem que fazer. Eu sempre trago em sala de aula, para quem, no caso, já está há algum tempo, né, comigo em algumas aulas, o exemplo do ar-condicionado, de compra de ar-condicionado. Eu trago esse exemplo porque, na realidade, a necessidade não é compra de ar-condicionado. A necessidade é refrigerar o ambiente, refrigerar a sala. E aí, quando a gente vai refrigerar uma sala, eu vou achar uma solução que vai ser a compra de ar-condicionado, mas também eu tenho que verificar se tem instalação, como também eu tenho que verificar se eu vou ter que fazer alguma mini obra, como a gente chama, que seria para verificar se a carga elétrica do prédio que eu quero colocar o ar-condicionado, se ela serve e se ela vou ter que fazer outros processos licitatórios.
Então, entenderam? A necessidade é refrigerar uma sala. E a solução que eu vou encontrar nessa parte minha final do planejamento é exatamente verificar esses 3 pontos. Então, para cada objeto, a gente vai exatamente seguindo isso, ok? Então, essa é uma parte básica para entender o ciclo de contratação. Trago para vocês exatamente um ponto muito importante que a Lei 14.133 ela traz, que as licitações elas devem ser realizadas preferencialmente sobre a forma eletrônica. É admitida a forma presencial, mas, pessoal, tem que ser motivada, bastante motivada dentro do processo. E, caso você vá fazer a licitação de forma presencial, lembre-se agora que a lei exige que a sessão pública deve ser gravada, deve ter a ata, certo? E essa gravação deve ser em áudio e em vídeo, ok? Essa gravação, ela deve estar juntada aos autos do processo. E depois de todo o seu encerramento, ou seja, com recursos, com todos os pontos no qual ela finaliza até a homologação, como a gente falou lá no ciclo de contratação, ok? Então, falando exatamente daquele ponto principal, que é a fase preparatória de planejamento, porque eu bato muito nessa tecla do planejamento, porque a gente sabe que tudo na questão de processo licitatório é para ontem, né? Eu tenho que comprar água mineral para ontem, que já acabou, eu tenho que comprar o material escolar, que era para ontem, e aí as aulas já começaram, a merenda, que as aulas já começaram, e se atentem bastante a esses artigos da Lei 14.133, que vai entre o 18 e o 27, que é exatamente a fase preparatória. Então, o que é que acontece? Ela é caracterizada pelo planejamento, ela deve ser compatibilizada com o plano de contratação anual, sempre que ele for elaborado. E esse plano, ele tem que estar linkado com a lei orçamentária. Como é que o gestor pode realizar as despesas, verificar o que vai fazer, se ele não tem um patamar, um plano do que ele vai comprar? Eu dou um exemplo básico, exatamente como a gente faz para a nossa casa. A gente tem a nossa receita, a gente recebe nosso salário de tanto, mas eu tenho as despesas fixas, a gente tem despesa com saúde, a gente tem despesa com escola, a gente tem despesa com condomínio, enfim, cada um tem as suas despesas. E aí é o equivalente, a gente tem o quê? Um plano de contratação pessoal. É só você fazer uma semelhança e levar exatamente isso para o seu órgão público, certo? Então, após você fazer esse planejamento, compatibilizar com esse plano do que você vai contratar, que não é engessado, ele pode mudar no decorrer do ano. Aí você vai para o mercado abordando as considerações técnicas do mercado. Então, um resumozinho com um checklist, né, que sempre é bom para a gente poder quicar o que é que a gente vai ter que ter nessa fase preparatória, seria exatamente, eu descrevo a minha necessidade de contratação, que seria, como a gente falou no ciclo, o estudo técnico preliminar mais o interesse público. Eu defino, então, depois qual é esse objeto, que seria o meu termo de referência. Então, o estudo técnico foi necessidade e solução encontrada no mercado. A definição do objeto, após eu ter a solução, eu vou descrever o termo de referência. E aí eu vou passar para a etapa exatamente do edital, que eu vou ter que descrever condição de execução, como vai ser o pagamento, caso esse objeto tenha garantia, o orçamento estimado, porque como é que o gestor ele vai exatamente dizer, ok, prossiga com essa aquisição, se ele não sabe o quanto vai gastar. Então tem que estar lá no checklist para demonstrar ao nosso gestor maior, a nossa autoridade competente, exatamente que seria o orçamento estimado e que muitas vezes é feito exatamente pela composição de preços. Com isso, nós vamos ter exatamente o edital e dentro dele a minuta do contrato. Vamos especificar o regime de fornecimento dos bens e seus serviços e a execução de obras. Vamos verificar qual a modalidade de licitação para o edital,
Lembrando que é nessa fase, quando eu estou exatamente para finalizar meu edital, que eu posso ter aqueles outros 2 caminhos, que seria a contratação direta, dispensas e inexigibilidades previsto em lei, e também é quando eu encontro uma ata, onde eu comprovo o princípio da economicidade, e então aí eu posso aderir à ata. Com isso, defino modalidade para o meu edital, critério de julgamento e a modo de disputa. E faço análise de risco daquele objeto. E, por fim, trago para vocês, então, alguns cursos para complementar exatamente essa pequena e breve apresentação que eu trouxe para que o gestor, com a sua equipe, principalmente os que estão entrando, entenda o que é um fluxo de contratação, porque é exatamente de suma importância entender e colocar a sua equipe, né? Temos esses cursos na escola que já estão disponíveis, que é o Descomplicando e Aplicando a Lei 14.133. Temos o curso que fala do planejamento da contratação pública à luz da Lei 14.133. E temos uma live que fizemos eu com exatamente Grace, em agosto de 2023, bastante interessante, exatamente para que vocês deem o pontapé inicial. Então, eu faço exatamente esse convite a vocês. Vem conosco, entrar nesses cursos, porque a questão da apresentação de hoje foi exatamente para a gente impulsionar e mostrar que nós estamos aqui, exatamente a gerência de fiscalização dos processos licitatórios, à disposição de vocês, para juntos orientarmos nessa questão do fluxo de contratação pública. Muito obrigada.